compartilhar. A paz. A paz, quem é? Ei, Cláudia. Boa noite. Deus abençoe você, Boa noite, amada. Boa noite, Deus te abençoe. Amém, vocês Em nome todos. de Jesus. Eu acho que é isso mesmo. Isso, glória a Deus. Estão vendo aí a tela? Estão, né? De Apocalipse. Sim. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, se conosco, Pai, abençoa. Abençoa, Senhor Deus, as vidas que estão aqui, as vidas que irão pegar depois do estudo e assistir. Abençoa nossa mente, Senhor Deus, para a gente entender o que diz a Tua palavra, Senhor, e guardar em nosso coração, Senhor Deus, para a gente entende que, como o Senhor falou na visão para João escrever, então é algo que o Senhor queria que chegasse até nós. Então, a gente entende que é para a gente ter esperança, que tudo está no controle das tuas mãos, que o Senhor sabe o início, o meio e o fim, Senhor Deus. E nós queremos, ó Pai, acalentarmos-nos, ó Pai, com a tua palavra, para a gente não ficar ansioso diante de tantas coisas acontecendo, Senhor. Então, nós te damos liberdade para o Senhor ministrar a nós, ao nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Fala conosco. Senhor Deus, nesse momento nós também pedimos, Senhor Deus, que tudo que não provém de ti não entre em nossa mente. Senhor, nenhum estudo, nada, Senhor Deus, que não venha da tua vontade, entre em nossa mente, chegue ao nosso coração. Proteja, Senhor Deus, nossas vidas, ó Pai, no meio de tantas coisas, de tantos estudos, Senhor Deus, de tantas palavras. Nós queremos estar firmados diretamente naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, em nome de Jesus, proteja, Senhor Deus, a nossa mente, Senhor Deus. Proteja o nosso coração, proteja a nossa alma, Senhor Deus. Nós queremos estar limpos, queremos estar puros, mas também, Senhor Deus, nesse tempo, seguindo a tua recomendação, a gente quer estar com o espírito nosso alertado, em vigília, Senhor Deus, em oração, para a gente não ser enganado, porque Jesus falou que nesse tempo do fim haveria um espírito de engano. Então, a gente pede, Senhor Deus, proteção desse espírito, Senhor, que a gente não seja enganado, Senhor Deus, mas que a gente receba de Ti discernimento espiritual para a gente olhar e ver quando é um alimento vindo de Ti e quando é um alimento que não vem de Ti. Dá-nos discernimento. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos para que a gente veja além do que está sendo mostrado, para que a gente ouça além do que está sendo falado, Senhor Deus, para a gente poder caminhar nesse tempo altaneiramente na dependência do Senhor, do teu Espírito. Nos abençoe, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse 7, ele fala especificamente sobre os 144 mil selados de Israel e fala também sobre a visão de uma grande multidão, que a Bíblia fala dos glorificados, né? Aí a gente já, antes de entrar praticamente aí em Apocalipse 7, a gente tem que fazer uma recordação a respeito de Apocalipse 6, que fala das aberturas dos selos. A gente lembra que foi falado sobre morte, sobre justiça, terremoto, sol e lua perdendo a luz, né, ficando tudo escuro, medo. E aí a gente sabe que são 7 selos. E Apocalipse 6 termina no 6º selo. Aí o correto, né, na nossa sequência seria Apocalipse 7
finalizar, né, a abertura dos selos ali. Então, Apocalipse 7 seria abrir o 7º selo, mas não é o que acontece. Parece que abre-se um parêntese na visão de João. A gente tem que lembrar que João é levado, né, no capítulo 4, João é levado ao céu, abre uma janela do céu e ele chega lá, mas a gente percebe que João está assim, ele olha para um lado, vê uma coisa, olha para outra, a visão se completa e ele vai olhando. Eu fico imaginando um ser da terra, né, entrando no céu, e lá no céu ele tendo uma visão de tudo. Eu seria como João também, eu creio que qualquer um. A gente ficaria olhando, olha para um lado, olha para o outro, vê uma coisa e ele vai escrevendo, né? Olha para o outro lado, olha para o outro e está vendo. Então, aqui a gente se depara em Apocalipse 7 com João tendo uma visão dentro do parênteses. E no capítulo 8 ele volta a falar sobre o selo, né? O 8º, o 7º selo que é aberto e depois começa as trombetas a soarem. Então, a gente entra aqui, parece que tem um intervalo, mas a gente tem que lembrar que João está olhando e escrevendo, né, o que está vendo. Então, a gente vai a essa visão de João, agora no capítulo 7. Vamos para lá. Nada escrito? Vamos lá. Os 144.000 selados de Israel. Então, vamos aqui. João está vendo lá a abertura dos selos na terra, o que está acontecendo na terra. Então, ele está vendo catástrofe, morte, fome, ele está olhando para lá. Mas parece que nesse capítulo 7 ele tira o olhar da terra e volta a olhar um pouco para o céu e ele vê algumas coisas ali acontecendo. Eu botei na minha Bíblia, eu botei assim, na terra e no céu. Então, a gente vai ver isso, para onde João está olhando, e vamos olhar junto com ele o que está acontecendo. Então, vamos lá. Apocalipse 7, versículo 1, diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra. Ele está olhando para a terra, ele vê anjos nos pontos, né? Da terra, conservando seguros 4 ventos da terra. Então, está meio que segurando, né, o tempo que está acontecendo ali. Os anjos estão como se parassem o tempo, né? Aí aqui o versículo continua assim: para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, tem 4 anjos, né, segurando tudo e tudo parado. Tudo parado. Nem o vento estava soprando sobre a terra nesse momento que ele está olhando. Aí o versículo 2 diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então, esse anjo tinha um selo de Deus. E clamou em grande voz aos 4 anjos que estavam nos 4 pontos da terra, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo... Então, a gente já percebe pelo versículo 2 que esses 4 anjos que seguraram o vento, não deixavam nem soprar o vento, eles saíram com uma missão determinada sobre a terra. Mas esse anjo que aparece logo depois e vem com o selo de Deus, ele diz a esses 4 anjos, olha o versículo 3, que interessante, as coisas de Deus. Eu vejo aí algo parecido que aconteceu lá em Êxodo, e a gente vai entender por quê. Olha o que esse anjo que vem com o selo de Deus, ele fala para esses 4 anjos: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus.
Então, o que esse anjo diz a esses 4 anjos que têm uma missão de destruição? Eles vão até para destruir, mas vem um anjo e fala assim: não faça nada, até a gente selar os servos do nosso Deus, na fronte. Então, aqui está acontecendo algo em separado que desperta a atenção de João para olhar aquilo ali. E por que eu falei que me lembra um pouco Êxodo, né? Porque em Êxodo, quando Deus fala para Moisés falar para Faraó, para deixar ir o povo, para prestar culto, e Faraó fala: esse povo não vai sair. Aí estão vindo as 10 pragas sobre o povo, mas a gente percebe que essas pragas não chegam na terra de Gósen, que é onde vive o povo, os hebreus, o povo de Deus. Não chega. Tudo que as pragas vêm, aquele povo de Deus é protegido. Não acontece nada. E aqui a gente percebe uma proteção, um anjo vindo com o selo de Deus, portando o selo de Deus, e ele fala assim: não faça nada, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E aí a gente vai entender que servos são esses, que esse anjo vem com essa missão específica para fazer. Aí o versículo 4 fala assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí eu tenho que fazer um parêntese aqui. As teorias que surgem em cima disso aí. Houve uma igreja que a gente chama meio que de seita, né? Porque entra com algumas coisas que não estão ali na Bíblia, né? Que são os adventistas. Em um tempo aí atrás, uns 20 anos, eles falavam que os adventistas seriam selados, né? E seriam esses 144 mil. Só que com o correr do tempo, o número de membros da igreja ultrapassou esse número aí. Aí eles começaram a botar um prazo assim, ó, até aqui entra, até aqui não, né? E aí foi ficando muito confuso aí essa teoria ficou, se tornou até ridicularizada pelo povo cristão, que riam. Ué, passou e agora? O que vai fazer com os outros? Mas existem um povo que faz parte de uma teoria que lê Apocalipse assim, pensando que o povo de Israel e o povo, os gentios que aceitaram a Jesus, a igreja, eles se tornam ali um só povo. E Deus fala, tudo que Deus fala depois de Jesus Cristo, compreende o povo de Israel, a nação de Israel, e compreende a igreja. Então, esse povo fala que está tudo unido. Então, que a fala de Deus é uma só. Mas existe um povo, no qual eu me incluo, nesse povo, fala que quando Jesus vem ao mundo e morre em sacrifício por todos aqueles que creem nele, ele morre por todos, mas os que creem são salvos, né? E aí nasce a igreja. Essa igreja, ela engloba todos os que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E aí, nessa igreja, engloba também os judeus. Se eles, em algum momento da vida deles, olharem para Jesus e o aceitarem como Senhor e Salvador. Então, eles entram e são a igreja. Mas existe palavra específica no Antigo Testamento
de Deus falando para a nação de Israel, que Deus fez especificamente para Israel. Lembram que Deus formou um povo a partir de Abraão, aí falaram, em ti serão benditas todas as famílias, e Deus criou esse povo com mandamentos, com uma lei diferente da lei da terra, com um jeito diferente do que levava a terra. É um povo separado, e se tornou uma nação. E o apóstolo Paulo fala que Deus, em algum momento, endureceu o coração deles para que a igreja entrasse, os gentios entrassem. Mas Deus, ele tem promessas específicas para o povo de Israel. Por que você está falando isso, Gil? E essas promessas a gente não entra. Quando a gente estuda lá a visão das 70 semanas de Daniel, a gente vê que o anjo chega para Daniel e fala assim: 70 semanas estão destinadas para você e para o teu povo. Ou seja, para Daniel e Israel. E Deus tem coisas a serem cumpridas para esse povo. Esse povo teve o coração endurecido para que Jesus, quando veio para o povo dele não recebeu, aí ele foi buscar um outro povo. Tudo fazia parte do plano de Deus. Nós somos esse povo que foi enxertado na oliveira. Nós somos. Mas existem promessas para Israel como nação. E Deus vai cumprir as promessas para Israel. Então, o que está acontecendo nesse momento de Apocalipse 7? Está acontecendo a ira de Deus sobre a terra, mas tem aqui também um povo que está sendo selado para que eles sejam protegidos no momento da ira. Esse povo, vocês podem me perguntar assim, Gil, então quer dizer que esse povo está salvo, mesmo que eles não aceitem Jesus? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles são preservados em função de uma palavra que Deus deu à nação de Israel. Deus falou que mandaria um Messias para eles, esse Messias lutaria por eles e venceria. E a palavra de Deus aqui em Apocalipse, a gente vai ver mais adiante, Jesus vai vir como vencedor. E vai vir montado no cavalo, com uma espada em suas mãos, e vai vencer. E vai pegar essa nação para ele. Só que essa nação vai ter que olhar para Jesus e reconhecer nele o Messias prometido por Deus, à nação de Israel. Então, Deus está em cumprimento para com a nação de Israel. E para a gente, Gil, a gente aqui estamos no momento da graça de Deus, a gente tem que aceitar, olhar para Jesus e ver que o sacrifício dele na cruz foi pela minha vida e pela sua vida. Agora, Deus tem um trato com a nação de Israel. E aqui a gente percebe vindo um anjo com o selo de Deus, e ele sela que pelo versículo 4, aparece um número aí. João contou essas pessoas? Não. Ele ouviu esse número lá no céu dos que foram selados. Que número era esse? 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui não está falando da igreja. Aqui está falando de Israel mesmo, nação. E é tão específico que os versículos 5 em diante fala da onde será cada 12 mil. Porque a gente vê que 144 mil, esse número aí é 12 vezes 12. Tem um microfone aberto aí que está fazendo um barulhinho.
Então, aqui, ó, pelo versículo 5, eu botei até uma foto aí das tribos de Israel, né, que são os filhos de Jacó. Tem aí, ó, as 12 tribos. E aí a gente vai ver algo interessante. Eu vou ler até o 8 e depois a gente vê se algo aí interessante que a gente pode observar aqui, e é um detalhe importantíssimo. Vamos lá. Então, esses 144 mil são da onde? Aí o versículo 5 fala assim, ó, da tribo de Judá foram selados 12 mil. E selo a gente entende como proteção, selo de Deus, proteção. Oi? Marcados. 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 Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Essa aqui são as 12 tribos de Israel. Gil, por que você está falando em tribo? Nunca ouvi falar desse negócio de tribo. Jacó, descendente lá de Abraão, Deus faz uma promessa a ele, e ele tem 12 filhos, que a partir dali o nome dele é trocado, de Jacó ele passa a se chamar Israel, e a nação de Israel toda descende dos filhos de Jacó, que se torna, muda o nome para Israel. Israel é associada a tribos. Que tribos são essas? Cada tribo, um nome de um filho de Jacó, Israel. Então, a nação de Israel é formada pelos filhos de Israel, que são 12 filhos e 12 tribos. Então, aqui aparece citando, aqui em Apocalipse, que cada filho desse de Israel, 12 mil de cada filho desses são selados. E aí a gente vê Gade, 12 mil, Aser, 12 mil, versículo 6. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. De Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Aí vamos para a palavra de Deus, que algo acontece aqui. Lá, quando em Gênesis, quando é dividido em tribo, são os filhos. Aqui em Apocalipse já não aparece os 12 filhos. Entra outro no lugar e sai outro. Olha só. As tribos de Israel, eu até escrevi aqui, que são os filhos de Jacó, em Gênesis 49. Lá tem os filhos de Jacó, 12. Mas José é substituído por seus filhos, que Jacó, vou chamar de Jacó, que fica mais fácil do que chamar Israel. Jacó, ele abraça os filhos de José para ele. Então entra Manassés e Efraim. Agora, aqui nessa tribo aqui, que é selado 12 mil, aí a gente já vem para Apocalipse. Saiu de Gênesis, já vem para o último livro. Sai do primeiro livro da Bíblia e vai para o último. Uma coisa interessante que a gente percebe aqui. João, na hora de escrever 12 mil de um, 12 mil para outro, 12 mil, ele não cita nem Dan e nem Efraim. Ele não bota nem Dan, nem Efraim aqui na hora dos selados. E isso é um mistério. É um mistério que a gente vai entender com Deus, né? Eu tenho umas teorias minhas, né? Mas são teorias, né? Mas aqui não aparece esse filho de Jacó, Dan, que é um filho de Jacó, né?
Dan aparece lá, Jacó abençoando Dan no Gênesis 49. E se você quiser anotar isso e ler depois, eu creio que você vai entender um pouquinho por que Dan não está aqui, sabe? Porque em Gênesis 49, versículo 16 a 17, qual é, hein? Vamos lá? Eu vou ler, mas não vou complicar vocês não, tá? Isso aqui não é para complicar, isso aqui é para gente que é curioso, assim, sabe? Aí, aqui tem uma pista. Quando Jacó abençoou os filhos dele, e ele começa o capítulo 49 dizendo assim: Achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Então, a bênção de Jacó, eu acho interessante isso também para a gente pegar para a gente, para a nossa vida. Jacó abençoou cada filho com uma bênção profética. E é interessante que o povo de Israel, até hoje, eles usam esse costume de abençoar os filhos. Os brasileiros não têm esse costume, mas o judeu tem esse costume até hoje. O judeu, antes da criança nascer, eles já oram por um nome para dar ao filho. E que nome é esse? É o nome do artista da novela, do moço que está lá no Instagram, que tem seguidores, mais seguidores, do político que está aí em ascensão. Não, não é assim que eles escolhem o nome dos filhos deles. Eles escolhem o nome dos filhos deles pelo significado do nome. E aí, esse significado já é uma bênção que eles estão impetrando sobre o filho. Esse costume está em Israel até hoje. Eles não escolhem porque acham o nome bonito, eles não escolhem porque é o nome da moda, eles escolhem falando para Deus assim: ó Deus, esse meu filho vai ser abençoado com isso, com esse significado. E Jacó, aqui, quando ele está para morrer, ele chama os filhos dele à volta dele, ele vai abençoando, mas nesse primeiro versículo aqui, ele fala que ele vai anunciar as coisas que irão acontecer. Aí ele começa a falar: Rúben, você é o primogênito, meu vigor, as primícias, e cúmulo de honra, superior em poder, turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, quer dizer, o primogênito já não vai ser o mais importante, pois dormiste com a concubina, desonrando a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são arma violenta. Ele começa a declarar o futuro de cada filho. Aí vamos ver, você pode ver depois esse capítulo todo e ver o que Jacó determina para cada filho. Eu vou hoje me focar em um que não está aqui nessa lista aqui de Apocalipse. E eu vou te dar uma dica aí, você que vai pegar, guarda para você. Dan é um dos 12. Tá vendo aqui nessa estrela aqui, ó? Dan tá no finalzinho, na ponta da estrela aqui, Dan. Eu vou ver se eu coloco aqui com não sei se você consegue ver com o cursor. O cursor aqui, ó. Dan. Tá dando para ver pelo cursor? Aqui, ó, Dan. É da tribo, filho de Jacó. Ele está aqui. Ele faz parte das 12 tribos. Mas aqui, quando João está falando 12.000 foi separado, foi selado, foi selado, foi selado, se você procurar Dan nessa lista dos 12.000 selados, dos 144.000, você não vai achar Dan. Por que Dan saiu e entrou Manassés? Manassés não está aqui. Entrou Manassés aqui, ó. E aí a gente vai ler esses versículos aqui de Gênesis 49, versículo 16 e 17, que fala isso. Vamos ver se você pega a dica, hein? 16. Dan defenderá o direito de sua própria gente.
sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. 17 agora. Ó, o mistério aqui. Dan será como cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho. O que é serpente, queridos, na palavra de Deus? Alguém pode me falar? Abrir o microfone aí e falar quem é serpente? É o diabo. Venenosa, serpente venenosa no caminho. Quem são os que são conhecidos na palavra de Deus como os do caminho? São os cristãos, lá no início da igreja primitiva. Que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Quem vai vir no cavalo? E ele vai derrubar, porque vai atacar a pata do cavalo. Então, aqui a gente já percebe que a bênção de Jacó sobre Dan é uma bênção que está falando de algo que vai acontecer no futuro na vida de Dan. A serpente. Serpente. Serpente que vai Vai abocanhar morder o calcanhar o do calcanhar. cavalo. Isso. E ele vai atacar os do caminho. Então, eu, Gil, por não ver Dan aqui nesses 144 mil aqui, não tem a tribo de Dan, não recebe selo, eu tenho uma teoria de que virá da tribo de Dan aquele Sim. que vai se apresentar Como bonitinho, belo, formoso, mas vai ser a serpente Sim. e vai perseguir os caminhos do caminho. Então, eu acho que o anticristo virá descendente dessa tribo aí. Não sei. A gente vai saber depois com o nosso Deus, né? Vamos adiante aqui. Mas eu sei que Dan não está aqui. A tribo de Dan não é selada. Vamos continuar. Versículo 9. Então, saímos da parte do selo. João está olhando lá e viu que teve um selo ali que foi colocado para Israel, né? 12 mil de cada tribo, que dá 12 vezes 12, dá 144, né? São selados, 144 mil recebe o selo de segurança, de proteção, de marca, né? Aí João olha para um outro lado e ele vê uma outra multidão. Eu acho interessante. Essa multidão aqui já é diferente daquela lá. Ele bota assim, ó, versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar. Então, lá, alguém falou para ele, ó, João, são 144 mil esse povo aí. Mas aqui, João fala assim, é além da conta. Ninguém podia numerar. Então, a multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, ele olha assim, vê o trono, e diante do cordeiro, vestidos de vestidura branca, com palmas nas mãos. Então, tá essa multidão vestida de branco, diante ali de pé, diante do trono, né, com palmas na mão. E clamavam em grande voz, dizendo: o que essa multidão estava falando com Deus? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, eles estavam cantando louvores, se rendendo, né, diante do trono a Deus. Então, versículo 11, João já olha assim que tem os anjos, os anciãos estão tudo ali, e aquela multidão está adorando a Deus.
todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo... Então, os que já estavam lá, que João já tinha visto antes, que a gente tomou conhecimento antes, né? No capítulo 4, a gente viu os anciãos, 24 anciãos e os seres viventes prostrados, adorando a Deus. Agora João olha para ali novamente, ele vê que tem uma grande multidão que não se pode contar quantos são, vestidos de branco e adorando a Deus. E aí ele vê, João vê que se juntam, os que ele já tinha visto antes, se juntam a essa adoração, dizendo, versículo 12, amém. Então, amém quer dizer, eu concordo, é isso mesmo. Eles falam amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aí nós estamos percebendo que no céu tem um povo que está adorando a Deus e na terra está acontecendo outra coisa, né? O juízo de Deus está vindo sobre a terra. E na terra foi selado um povo lá, das 12 tribos de Israel. Vamos continuar. Um dos anciãos, 24 anciãos, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Um dos anciãos pergunta a João. Quem são? Tem um hino, tem um hino assim que fala assim, quem são? Não lembro mais a melodia, mas quem são esses de brancos vestidos? Né? E João fala ali no versículo 14, ele fala assim, meu Senhor, tu sabes. Né? João podia até ter uma ideia de quem eram esses de branco vestidos, mas ele não responde, ele fala, Senhor, tu sabes. Então o ancião fala assim para ele, são estes os que vêm da grande tribulação. Então, a gente já tem aqui, né, lançando uma luz aqui a respeito desses que estão vestidos de branco e louvando a Deus, né, da grande tribulação, vírgula, lavar as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, esses são os que vieram da grande tribulação. Eles estão lá, diante do trono, cantando louvores ao nosso Deus. E aí, vamos para o versículo 16. Aí o ancião continua falando: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, são esses que vêm, esses de brancos vestidos, são aqueles que vieram da grande tribulação e chegam lá diante do trono e o adoram. Para aqueles que
acreditam que a igreja vai estar aqui durante quando Deus está lá abrindo os selos, a trombeta, né? E soando tudo, e acontecendo aqui na Terra. Para aqueles que acreditam que a igreja estará aqui, essa grande multidão são todos a igreja, né? Todos os que creem em Deus e que vão passar pela tribulação. Aos que acreditam que a igreja, antes do anticristo se manifestar, ela vai ser arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação aqui na Terra. Tem uns que acreditam, que são chamados de pré-tribulacionistas, eu sou uma delas. A igreja já estará lá no céu, porque João, antes de ver essa multidão, ele também vê. A gente já passou por esse capítulo 4, que João vê uma multidão lá cantando louvores. Né? A gente até achou lindo esse capítulo, né? Do trono de Deus. Aos que acreditam que a igreja vai estar aqui, então a igreja vai estar junto aqui, são esses de branco vestidos aqui, que João está vendo, que eles passaram pela grande tribulação. Gil, e a gente como acredita? Querido, eu escolhi, assim, por estudar, por estar, mas eu não brigo com quem acha que a igreja vai ficar aqui, que a igreja vai subir pela metade. Tem versículo, Gil, que dá essa ideia disso acontecer? Tem versículo. Como também tem versículo que a igreja vai ser arrebatada. E tem muita gente que fala que isso não está na Bíblia, mas o apóstolo Paulo fala que vai soar uma trombeta, Jesus vai estar no céu e as pessoas vão ser arrebatadas. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Vamos passar por um arrebatamento. Mas, de qualquer forma, se o que eu creio está errado, eu vou estar aqui nesse meio desse povo vestido de branco aqui. E aqui, Deus vai enxugar toda lágrima, eu vou ser apacentada diante de fonte de água viva, eu vou estar ali junto com o Cordeiro, glória a Deus, né? Aos que creem que vai ser antes, eu vou estar antes um pouquinho lá, com aquela multidão que João vê lá no capítulo 4, louvando a Deus antes. Pode ser antes ou pode ser aqui. O importante é a gente fazer parte do povo de Deus. O importante é a gente estar com o Salvador no nosso coração e a gente, a hora que ele determinar, a gente está junto dele. Isso é importante. Mas vai haver um momento em que ele vai buscar a sua igreja. Ele vai pegar a sua igreja e vai levar. Isso ele falou. Ele falou. Eu vou para o meu Pai e vou preparar o lugar para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, isso é Jesus falando. Eu creio nessa promessa, que eu, ao aceitar o sacrifício dele na cruz, eu estarei com ele, porque ele está lá preparando o lugar e eu vou. Que hora que eu vou? Aí é um grande questionamento. Eu vou antes do juízo aqui na Terra? É o que eu creio. Mas tem gente que crê que é no meio. No meio da tribulação vai subir. Amém. E tem gente que crê que vai passar a tribulação toda e vai subir só no final. Nessa parte aí, eu bato assim, muito de frente, que eu falo assim, mas que hora que vai ser as bodas do Cordeiro? Porque a gente vai ver aqui em Apocalipse falando sobre as bodas do Cordeiro. Tem um momento em que vai haver o casamento, né? A gente é a noiva, Jesus fala que é a noiva, nós somos a noiva dele, e ele vai vir buscar a noiva dele. Então, vai ter um momento que vai ter o casamento, né? Então, a gente decide. Mas, de qualquer forma, teoria que é antes, é no meio, é depois, querido, não importa. O que importa
é que estaremos com Ele. Amém? Então, Amém. se você estiver passando por aqui, vai estar guardado, vai estar, sabe, protegido. Se morrer, vai estar lá no encontro com Deus, tá protegido, sabe? De qualquer forma, o final é glorioso, sabe? E você fez a melhor escolha ao lado de Jesus. E nós estamos juntos aí, ou saindo antes, como eu creio, né? Ou depois. A gente vai tá junto aí. Deixa eu ver aqui. E voltamos aqui. Amém? Amém. Eu não sei como você crê. Claro que o meu jeito de crer é melhor para todo mundo, né? Você não passa na tribulação, né? A gente é poupado. Mas eu não creio só por conta de ser poupado, não. Eu fico estudando, a Adalberto é testemunha, né, amor? Eu fico estudando daqui, dali, olho, pego, e eu vejo, assim, que pela palavra a gente vai ser poupado, porque nesses 7 anos de tribulação, a gente vai estar nesses 7 anos casando, no nosso casamento com Jesus, participando das bodas com Ele, porque a gente vai ter boda, porque a gente é noiva, e Ele é o noivo, e Ele vai vir buscar a noiva dele, nós somos a noiva de Cristo, né? Então, vai haver um casamento, sim. Então, eu creio que nesse momento aqui vai estar acontecendo algo e a gente vai estar lá. Amém. Mas seja o que for, guarde seu coração, sabe, para você estar crendo no que Deus fala. A gente termina esse capítulo 7 com essa promessa tão grande que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. E eu fico pensando assim, meu Deus, o que é isso? Você tem derramado lágrimas em algum momento? A gente está sendo convidado para um tempo na eternidade em que não teremos mais, não derramaremos mais lágrima, porque estaremos do lado do nosso Deus. Olha que promessa. Tremendo, né? Glória a Deus por isso. Senhor Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor. Nós, Senhor Deus, nós queremos estudar a tua palavra, Senhor, mas não queremos infringir em nada daquilo que está escrito, Pai. Por isso, Senhor, nós nos submetemos, ó Pai, à tua palavra, a tudo que o Senhor fala, Senhor. Nós queremos ser fiel aqui no que falar. E quando, dando estudo, Senhor Deus, eu leio a tua palavra, mas eu abro um espaço para teorias, porque a gente precisa conhecer o que as pessoas falam. Mas, Senhor Deus, a tua palavra ela está sendo lida, ela está sendo entendida, aquilo que o Senhor não revelou na tua palavra, a gente pode cogitar, mas a gente não vai em nenhum momento cravar ou falar aquilo, dizer aquilo que o Senhor não disse. Em nenhum momento isso vai acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Mas nós vamos estudar aquilo que diz a tua palavra. E nisso a gente vai acreditar e pregar. Agora, o que não foi revelado, Senhor Deus, o Senhor mesmo fala na tua palavra que tem coisas que não competem, não foram reveladas mesmo. E a gente vai saber quando estiver com o Senhor. Mas isso não vai nos impedir de estudar a tua palavra. É claro que em nosso coração vai se formando teorias, né? A gente vai estudando, vai sabendo o que um fala, o que o outro fala, o que um crê, o que o outro crê. Mas, Senhor, em nosso coração, isso são teorias. O que o Senhor fala é que é verdade. Agora, o que o Senhor não fala, a gente não vai aqui falar que o Senhor disse o que não está escrito. Em nenhum momento, Senhor Deus, nos proteja disso, ó Pai,
porque também na Bíblia há uma maldição para aquele que acrescenta algo à tua palavra e também para aquele que tira algo da tua palavra. E nós não queremos ser desses, ó Pai. Sempre estaremos aqui com fidelidade à tua palavra, ao que o Senhor fala. Por isso ela é escrita e lida aqui integralmente, Senhor Deus, para que não fique, não reste dúvida, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, no entendimento, consola o nosso coração, Senhor. Às vezes o nosso coração fica diante desses juízos que serão derramados sobre a terra. Talvez o nosso coração possa criar algum tipo de ansiedade, mas, Senhor, tome conta do nosso coração e da nossa alma, para que a gente se aquete em Ti, para que a gente veja. Hoje mesmo foi deflagrada uma guerra, África, lá na África. Ontem ou anteontem, incêndio em Havaí. Hoje foi incêndio na Holanda. Senhor, as notícias que chegam são difíceis, mas nós estamos seguros em Ti. Sabemos que o Senhor tem o controle nas Tuas mãos sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre tudo que há no céu e aqui na terra. Então, ao Senhor seja o louvor, ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vou parar a gravação.